Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. Uma barra homogênea de comprimento 1 metro, cuja massa é 1 kg, está fixa por um pino. Essa barra sustenta uma placa homogênea e quadrada com 0,5 metros de lado e massa 1 kg. O sistema é mantido em equilíbrio com a barra na horizontal, tendo um fio de sustentação inextensível e de massa desprezível, exercendo uma tensão sobre a barra conforme é representado na figura abaixo. Determine a força que o pino exerce sobre a barra e marque a opção correta. Considere a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo quadrado. Bem, aqui temos uma visão apenas da figura, certo? Ele quer saber qual é a força que este pino vai aplicar sobre a barra para manter o sistema todo em equilíbrio. Bem, para isso, nós vamos recorrer a duas expressões. Primeiramente, a soma de todas as forças que atuam na barra tem que ser igual a zero. E para encontrar essas forças, a soma de todos os torques também tem que ser igual a zero. Então, aqui as definições de equilíbrio, certo? Bem, como temos uma barra e uma placa homogênea, o centro de massa deles vai ser justamente em seus devidos centros geométricos. Então, fazer aqui, finalizar o ponto entre cada um, ok? Onde os dois, por terem a massa de 1 kg, certo? A força da barra em módulo vai ser igual à força da placa, que neste caso vai ser igual a 10 newtons, o módulo, né? Sendo que a direção vai ser, certo? Se a gente pegar o vetor força de B e sendo igual ao vetor força da placa, vai ser então igual a menos 10 na direção J newtons, certo? Respeitando aqui o sistema de coordenadas dado. Pois bem, com isso, certo? A gente pode calcular o módulo dos torques, certo? E como está em equilíbrio, e observando este fio, temos aqui uma força de tensão que a gente pode dividir em uma TY e uma TX. E daí utilizar a soma das forças. Bem, como temos um ângulo de 30 graus aqui, esse TY vai ser igual ao quê? Vai ser igual a T, TY vai ser igual a T seno de 30 graus. Mas é a mesma coisa que o meio, então TY é igual a T sobre 2. Esse é outro ponto importante. E bem, TX igual a T cosseno de 30. Só ver se não pegou na câmera aqui, não. Então, TX vai ter que ser igual a raiz de 3T sobre 2. Aqui eu não estou colocando apenas os módulos, para não nos atrapalhar, mas neste caso aqui seria na direção J e este aqui seria na direção menos I, certo? Analisando a figura. Daí aqui os vetores. Bem, seguindo então, para a soma dos torques dá zero, o que acontece? Os torques dessas duas forças, das forças pesos da placa e do bloco, devem ser igual em módulo ao componente Y da tensão. Então, como o torque é a força vezes o braço de alavanca, aqui para o nosso caso, que são todos perpendiculares, vamos ter que TY vezes 1, que é a distância que ele está do eixo de rotação, que é este. Que, aliás, TY, já posso substituir por T sobre 2, fica mais fácil. Vai ser igual ao que, então? 10, que é a força, peso da barra, vezes 0,5, que é a distância que ele está, ponto médio, mais 10 vezes 0,75, pois como a placa tem uma medida de 0,5 metros de lado e ele está a mais ou menos 0,25, mais ou menos não, está a 0,25 do centro de massa, porque a placa é colocada, como vemos na figura, exatamente no outro ponto extremo, bem, 0,75, certo? De forma que T sobre 2, então, vai ser 5 mais 7,5, 12,5. Ou seja, daqui o valor de T, da força de tensão, tem que ser igual a 25 newtons. O módulo de T. Certo?
Pois bem, com isso, podemos descobrir o valor de Tx, que vai ser, então, 25 raiz de 3 sobre 2, que vai ser, então, a 12,5 raiz de 3 newtons, né? Bem, no ponto, fazendo um pequeno zoom aqui, só para exemplificar, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima, aqui, no ponto onde está localizado o pino, temos uma força de reação, que eu posso chamar de Fx, e outra força que eu vou chamar de Fy. Bem, pela situação dos vetores encontrados, essa Fx ela tem que ser igual a Tx, pois são as únicas forças, né, horizontais aqui. Em questão de módulo, mas em questão de sentido, né, o vetor Fx tem que ser igual ao negativo do vetor Tx. Então, saindo aqui do zoom, né, aqui esqueci de botar a notação de vetor aqui em cima, pronto. Bem, na análise vetorial, que é como pede a questão, certo? A Fx, já vamos descobrir, ela tem que ser, então, igual a 12,5 raiz de 3 na direção I newtons, certo? Opa, só melhorar esse 12,5, ficou bem feio, certo? Por quê? Porque como a força de tensão Tx, a componente horizontal Tx, está para a esquerda, esse é o sentido negativo, ele seria menos 12,5 raiz de 3, né? Na direção I, negativo. Como o vetor f de x tem que ir para a direita, então ele é positivo. E f de y a gente encontra utilizando, então, a soma das forças, certo? Pois o que acontece? Fy mais ty tem que ser igual ao peso da barra mais o peso da placa. Tá? As forças pesos aqui que eu chamei de F, certo? Ou seja, a Fy mais Ty a gente encontrou que é, cadê? Aqui, 12,5. Então, 12,5 igual a PB, que é 10, mais PP, que é 10 também. Aqui vai dar 20, passa subtraindo, vamos ter 7,5. Como é Fy, e veja que a força tem que ser ascendente para cima, então, na direção J, newtons. Ou seja, a força de reação da barra vai ser igual a 12,5 raiz de 3 na direção I, mais 7,5 na direção J, newtons. Tá? E isso vai condiz com a alternativa de letra E. Certo, pessoal? Bem, a questão era essa. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas postem nos comentários, ajudo sempre que possível. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo. E bem, deixar sugestões para as próximas questões, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.